Hoje eu vou refutar um vídeo do canal Brasão de Armas sobre o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que o que ele chama no vídeo de embargo eu vou chamar de bloqueio. Eu não gosto da palavra embargo para se referir ao que os Estados Unidos fazem com Cuba, porque ela falseia e suaviza o que de fato acontece. Inclusive tem uma certa conotação de legitimidade e legalidade do ponto de vista jurídico que é totalmente falso. Porque, segundo o direito internacional, um país não pode aplicar sanções a outro sem o aval da ONU. E é isso que os Estados Unidos fazem com Cuba. E é mais ilegal ainda, digamos assim, se as sanções têm o objetivo de derrubar o governo do outro país. E é exatamente esse o objetivo dos Estados Unidos com o bloqueio contra Cuba, como é possível ver em documentos e leis dos próprios Estados Unidos. São vários os exemplos de países, empresas, bancos e pessoas de todo o mundo que são sancionados e multados pelos Estados Unidos pelo simples fato de em algum momento ter tido relação comercial ou financeira com Cuba. O objetivo dos Estados Unidos é isolar Cuba comercial e financeiramente do resto do mundo. Ou seja, é bloquear Cuba comercial e financeiramente. Por isso que eu chamo de bloqueio e não de embargo. Vamos ver o vídeo. Você já deve ter ouvido essa pirraça de comunistim de que a culpa de tudo ruim que aconteceu no planeta, mas especificamente com Cuba, é do embargo americano. Só que isso é tão verdadeiro quanto o comunismo vai colocar os trabalhadores no poder. Tem um documento dos Estados Unidos de 6 de abril de 1960, que foi tornado público em 1991, que afirma que o objetivo do bloqueio é deteriorar a vida econômica em Cuba, diminuindo o poder de compra dos salários e levando a fome e o desespero para os cubanos. É esse documento que está aparecendo aí na tela. Não é uma pirraça de comunistinha, como ele falou. É o que diz esse documento oficial dos Estados Unidos que deu origem ao bloqueio econômico contra Cuba. O documento também afirma que o objetivo do bloqueio é fazer com que, devido à situação econômica provocada pelo bloqueio, o governo perca o apoio da população e acabe se fragilizando e, por fim, caindo. Eu vou deixar na descrição o link para a foto original desse documento. Mas vamos começar pelo começo aqui. A Revolução Cubana não foi uma revolução comunista como a que aconteceu na União Soviética, na China, no Camboja, no Vietnã. Ela foi uma revolução para tirar um ditador maldito do poder. Não só isso, foi uma revolução para levar justiça social e soberania nacional ao país. Os objetivos da revolução já tinham sido escritos por Fidel no texto A História Me Absolverá, mais de 5 anos antes dele chegar ao poder. E aí, palmas para Fidel e sua turma. Ditadura tem que cair mesmo. Nem de direita nem de esquerda, é tudo mesmo cocô. Poucos anos depois, o governo de Fidel vira um governo comunista. Então a revolução nunca se tratou do povo escolher uma política comunista. A partir de 1961, sim. Inclusive, Fidel esteve nos Estados Unidos em 1959, participou de várias entrevistas e disse que não era comunista, não concordava com o comunismo e que, na verdade, ele queria um governo democrático. Então não foi um ideal comunista que queria o fim do capitalismo em Cuba para colocar o proletariado no poder. O objetivo da Revolução Cubana era simples: tirar um ditador corrupto do poder e fazer Cuba progredir democraticamente. E o povo apoiou isso. Vamos lá, vamos ver o contexto histórico e o pensamento de Fidel para entender por que foi implementado o socialismo em Cuba no momento em que foi implementado. Vou começar pelo final. O socialismo foi implementado em Cuba como uma reação de Cuba a uma crescente e violenta onda de ataques armados dos Estados Unidos ao país. Tá, agora vamos voltar um pouquinho para entender isso. Primeiro sobre Fidel. Fidel tinha uma concepção marxista-leninista desde 1951. A chegada dele ao poder foi em 1959. Inclusive o pessoal da esquerda se equivoca muito com isso também, dizendo que Fidel não era marxista durante a luta armada e no começo da Revolução. Ele era sim, já desde 8 anos antes de chegar ao poder. O que acontece é que ele tinha uma visão estratégica de não implementar o socialismo assim que chegasse ao poder, porque o povo cubano não era comunista. E claro que não era, afinal Cuba era uma semi-colônia dos Estados Unidos e, como tal, era dominada também ideologicamente. A ideia de Fidel era, num primeiro momento, melhorar a vida dos cubanos e somente no futuro, sem estipular uma data, começar a implementar mudanças socialistas. Isso está muito bem explicado numa entrevista que ele deu ao Frei Beto e que depois se converteu no livro Fidel e a Religião. Bom, já conhecendo o pensamento de Fidel, vamos ver qual era o contexto histórico em Cuba já a partir dos primeiros meses da Revolução. Os Estados Unidos lançaram uma violenta e crescente onda de ataques a Cuba já no primeiro ano da Revolução. Assim que eles perceberam que o novo governo, diferentemente de todos os governos anteriores, não seria subalterno aos norte-americanos.
Para você ter uma ideia, de janeiro de 1960 a abril de 1961, a CIA introduziu em Cuba toneladas de explosivos, realizou atentados com dinamite, descarrilhou trens, incendiou dezenas de fábricas e plantações de cana-de-açúcar, sendo que o açúcar era a principal fonte de recursos do país. Aí na tela você está vendo os destroços da maior loja de departamento de Cuba daquela época, que foi destruída por um ataque coordenado pela CIA em abril de 1961. Aí na tela está uma funcionária da loja que faleceu. E essa extrema agressividade dos Estados Unidos obrigou Fidel a radicalizar a revolução e implementar o socialismo. Como assim obrigou? É que é um fato histórico que todos os países latino-americanos, antes e depois da Revolução Cubana, que tentaram implementar reformas estruturais, como Cuba estava fazendo até então, sem radicalizar, sem implementar o socialismo, foram derrubados pelos Estados Unidos. E em seguida foram instauradas ditaduras militares sangrentas nesses países. Alguns exemplos disso são a Guatemala em 56, antes da Revolução Cubana, o próprio Brasil em 64, o Chile em 73, etc, etc, etc. Cuba não ia se permitir ir para o matadouro e se radicalizou. Fidel declarou o caráter socialista da Revolução no dia 16 de abril de 1961, pouco mais de 2 anos depois de chegar ao poder, e teve apoio massivo da população para isso. Essa decisão foi tomada no dia seguinte ao bombardeio coordenado pela CIA de 3 aeroportos cubanos e que causaram a morte de 7 pessoas e deixaram dezenas de feridos. Foi um dia antes da invasão de Playa Girón, ou Baía dos Porcos, quando a CIA enviou mais de 1.000 homens para invadir Cuba, derrubar o governo e instalar no seu lugar um governo fantoche dos Estados Unidos. E diga-se de passagem, esses invasores foram derrotados em menos de 72 horas. Resumindo então essa parte de Cuba ter virado socialista, Fidel era marxista desde muito antes de começar a luta armada contra Batista, ele tinha o plano de implementar o socialismo em Cuba, porém não tinha pressa nenhuma para isso. A urgência era liberar Cuba da dominação colonial dos Estados Unidos. A reação dos Estados Unidos a isso foi extremamente violenta, e como resposta necessária para a sobrevivência da Revolução, Fidel declarou o socialismo em Cuba, antes do que ele gostaria.